Em nome da segurança do Estado brasileiro, os membros da comunidade de informações podiam tudo: perseguir, grampear, investigar, julgar, condenar, interrogar, torturar, matar, desaparecer com o corpo e alijar famílias do paradeiro de seus entes queridos. Não havia um código de ética, nem formal nem informal, que direcionasse nossas condutas. Tudo era permitido. O Angudo Gomes fazia parte de um complicado esquema que arrecadava fundos para as nossas atividades. Ali aconteceram vários encontros da nossa Irmandade, manipulados habilmente pelo coronel Fred Perdigão. Ali conspiramos contra Geisel, Golbery e Figueiredo. No restaurante foram planejados assassinatos comuns e com motivações políticas, e discutidos os vários atentados à bomba que tinham como objetivo incriminar a esquerda e dificultar ou impedir a redemocratização do país. Rogério, tem aqui uma pergunta sobre o trabalho jornalístico, né? Quando você sentou com ele e ele começou a falar, a coisa saiu assim pronta ou você teve que ir puxando, não é? Como é que foi esse trabalho? Estava pronto o relatório na cabeça dele, não? Não, nós primeiro convencendo que ele tinha que falar tudo. E aí havia algumas restrições, companheirismo, eu falei, então não adianta, ou você fala tudo ou não fala nada. E aí começamos a prepará-lo para falar tudo. Depois, na primeira pessoa, você vai falar na primeira pessoa, o que você fez. Nós vamos atrás do contexto do que você está fazendo para fazer o casamento. E aí fomos fazendo isso com ele. E ele sentia alguma insegurança. E a gente puxava muito em cima da questão religiosa. Não, você não quer deixar o passado para se transportar para uma nova vida, então você tem que entregar. E depois nós também fomos fiéis ao que poderia acontecer. Olha, isso pode acontecer, isso contigo. Você pode morrer, você pode ser preso, continuar preso, é uma opção de coisa. Então você pensa bem, ele falou, não, eu quero falar e vou falar. E aí nós conseguimos, mas foram quase 3 anos mais discutindo isso do que propriamente entrando dentro do processo. E ele tinha vontade também de mostrar aquele interior da comunidade, né, de informação. E mostrar que, e ficou claro para nós que tinha um oficial e tinha um secreto. Ele era conhecido por codinome. E os outros também eram conhecidos por codinome. Por exemplo, como nós só ficamos com ele nesse processo de fazê-lo falar tudo, sem medir as consequências, já que ele alegava a questão religiosa, como que estava fazendo com que ele viesse a público, ele também dizia muito do Perli, dizendo que o Perli apagou nele um anticomunismo que ele tinha, e ele pôde raciocinar um pouco dos deveres que ele tinha com os direitos humanos. Eu, por exemplo, eu conheço 6 Cláudio Guerras. Como ele, né? Isso... Como ele. Então, estão vivos? Estão vivos. Aonde? Eu conheço, eu vou te dizer, tem um em Brasília, tem 2 em Minas, tem um na Bahia, e tem 2 em São Paulo, sem o Fleury, e tem um no Paraná, na área que ele transitou. Mas isso eles têm que tirar dele, porque nós fizemos... A parte dele. A parte dele, que quer fazer ele. Agora é ele com a comissão de... Temos pouquíssimo tempo, mas, Marcelo, eu queria que você fizesse aí um pouco de análise política também. Ele revela coisas terríveis, não é? Sobre o Baumgarten e sobre o Fleury, não é? Que foram executados porque eram arquivos, não é? O Fleury, segundo o relato dele, foi executado, né? Mas me parece, pelo livro de você, que havia ali uma rivalidade entre, digamos, os grupos civis de matadores e os grupos militares, não é?
eram áreas diferentes. Como é que você vê isso? Na verdade, os militares, quando tiveram de combater a guerrilha urbana, eles não tinham capacitação, expertise para isso, né? Os militares estão preparados para a guerra aberta, trincheira, guerra tradicional. A guerrilha urbana, ela trouxe técnicas novas, né? Então, essas técnicas novas exigiam investigação, que é uma coisa própria do trabalho policial. Então, o que os militares fizeram? Eles foram buscar esses policiais, que eram competentes investigadores, Fleury, Cláudio Guerra e outros. Em Minas, o centro de combate à esquerda se deu na delegacia de roubos e furtos, lá que acontecia, que é uma delegacia policial, que acontecia a tortura e a morte. Bom, tem o exemplo do Fleury e o exemplo do Guerra, que era um delegado de um estado inexpressivo como o nosso, o Espírito Santo, né, embora muito bonito, mas que virou um agente secreto que rodava o Brasil matando e depois praticando atentados à bomba. Bom, então, houve momentos em que houve conflito realmente. Por exemplo, o Fleury cresceu muito e os militares resolveram queimar ele porque ele estava extorquindo dinheiro, tinha problemas de cheirar cocaína, e, enfim, aí houve e também houve divergências. No livro a gente fala en passant sobre isso. Houve divergência entre o Fleury e os militares, tanto é que na chacina da Lapa houve uma disputa muito grande para ver quem comandaria a operação, e acabou, eles fizeram uma operação em que participou militares, oficiais do Rio de Janeiro, Fleury, que muita gente aí em São Paulo não sabia o que contestou, eles não tinham ideia de que Fleury participou da chacina da Lapa. Enfim, houve momentos em que houve divergências realmente entre esse pessoal civil e o pessoal militar, por conta de crescimento de poder, por exemplo, no caso do Fleury. Uma perguntinha que o Rogério quer interromper. Diga. Houve também, ele disputou com o Ustra quem mataria o Lamarca. Quando prendem em São Paulo o Japa, o Ustra queria pegar o Japa para chegar no Lamarca e o Fleury não deixou. Aí tem uma grande rivalidade quem ia matar o Lamarca. E o Fleury queria matar o Lamarca. Rose, eu queria uma palavrinha final. Queria só lembrar que nós temos 1 minuto e meio. Eu queria uma palavra final sua, porque é importante que a gente, além de examinar essa coisa tenebrosa, não é, sanguinária, mas uma palavra sua desse grupo que está há tantos anos dizendo que tortura nunca mais. Eu queria que você falasse alguma coisa. Sim. Desde os anos 70, né, final dos anos 70, e graças ao Dom Paulo Evaristo Arnes, graças ao Conselho Mundial de Igrejas, ao reverendo Jamie Wright, graças ao Rabino Henry Sobel, e a gente nunca parou. Agora, eu vi uma pergunta agora no vídeo, dizendo que esses crimes deviam ser investigados em todo o país. Eu concordo inteiramente, além do eixo Rio-São Paulo. É que aqui, em São Paulo e no Rio, a repressão ocorreu, além de haver muito mais gente, a repressão foi muito forte. Agora, muito mais forte. Agora, isso não significa que outras localidades, todo o Brasil sofreu com isso. E eu gostaria de ter o Rogério Medeiros e o Marcelo pelo Brasil e outros que possam falar para poder investigar melhor isso. Mas o que mais me deixa assim curiosa como jornalista é a questão da participação das empresas. E até faria uma pergunta, se for possível. Quer dizer, elas recebiam benesses do governo, dinheiro do BNDES, elas recebiam e aí repassavam uma parte para a repressão,
e era preciso se criar pessoas perigosas, que nunca foram, para que assustar esses mesmos empresários e, quem sabe, alguém da comunidade internacional. Então, essa questão da participação das empresas é fundamental. Vamos ouvir a resposta dele. Veja o seguinte, o Guerra fala um negócio fantástico. Ele recebia dinheiro no Banco Mercantil de São Paulo, ele da agência do Rio de Janeiro, em Copacabana, pelo codinome dele. Como todos eles recebiam o dinheiro que vinha desses empresários que financiaram a ditadura militar nesse país. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença da presidente do grupo Tortura Nunca Mais em São Paulo, Rose Nogueira, e dos jornalistas e autores deste livro importantíssimo, Marcelo Neto e Rogério Medeiros. Nosso programa termina aqui, mas continua nas redes sociais e nosso site, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Afinal, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.